Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Segundo aos Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Sim. Irmãos, a confirmação de Deus pela unção. Muitas vezes queremos fazer coisa que o Espírito Santo não está confirmando no coração da igreja. Se a igreja é o corpo de Cristo no qual ele habita, será que todos estão errados e só eu estou certo? Precisamos ir diante de Deus, irmãos. Aquele que ajuda no pastoreio tem que ter esse cuidado. Vamos num passo mais lento. Vamos orar para que haja confirmação. Mas é claro, nem todos vão ver tudo ao mesmo tempo. E aqueles que têm mais encargo precisam ir adiante. Mas não force. Então Paulo está dizendo: aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Se Deus ungiu alguém, e se o que estamos fazendo de fato está sendo ungido por Deus, essa mesma unção que habita nos irmãos vai dar testemunho. Amém? Ela vai dar testemunho de que estamos seguindo a unção do Senhor. É aquela nuvem de dia e a coluna de fogo à noite que o povo seguia lá no deserto. A unção é isso, é sermos encabeçados e guiados pelo Senhor, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Esse selo. E aí Paulo vai dizer o seguinte, no capítulo 2, verso 10. A quem perdoais alguma coisa, 2:10, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos seus ardis. Meus irmãos, sabe o que Paulo está falando entre outras coisas? Dois extremos. Primeiro, tinha um jovem abusando da mulher do seu pai, ou do seu, a madrasta. E a igreja estava tão cheia de dons, que não via. Havia uma libertinagem, não tinha governo, não tinha disciplina. Às vezes falamos assim: não, se o senhor vai... é ele que corrige, né? Eu não sou Deus, mas os irmãos não cuidavam dessa questão, da ordem na casa do Senhor. E aí Paulo orientou se juntar a eles, com Paulo no mesmo espírito, e aquele jovem precisava de ser disciplinado. E ele fala um termo forte: você entrega a Satanás, ou seja, quando você sai debaixo do senhorio do Senhor, da comunhão do corpo, nós somos cortados da comunhão, estamos expostos aos demônios. Mas agora, em 2 Coríntios, dá a entender que esse mancebo, esse jovem, se arrependeu. E aí Paulo está dizendo que os irmãos deveriam recebê-lo. Verso 7. Verso 6, basta-lhe a punição pela maioria. De fato que deveis, pelo contrário, perdoá-lo e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. A disciplina é para restaurar, não é para destruir. Então, por um lado, não disciplina. Por outro lado, com disciplina, o alvo não é a restauração. O alvo é se liberar, é se ver livre de problema. E os irmãos não estavam percebendo isso, de que eles estavam sendo excessivos, iracundos, punidores. São dois extremos: ou nós não temos disciplina, ou nós somos legalistas e falta misericórdia. Agora Paulo está dizendo: se perdoei alguma coisa, o fiz na presença de Cristo por amor de vós, porque não lhe ignoramos os seus ardis, para não sermos vencidos por Satanás. Ou seja, irmãos, toda vez que se vai tomar uma decisão na igreja, aparentemente parece uma coisa tão simples. Não, a gente para a reunião naquele dia e marca outro dia. A gente para de seguir por ali e vamos por ali. Convida aquele irmão para ministrar entre nós. Vamos fazer assim, tem que cortar aqui.
Parece que é assim, sabe, uma empresa, mas nem na empresa se faz assim. Uma empresa séria não faz assim. Ela tem planejamento, ela tem consideração, tem consultoria, ouve o mais velho. Irmãos, é uma série de coisas. E a gente na igreja acha que a coisa pode ser assim, ó. Deus dará. Paulo diz que ele fez na presença de Cristo para não ser vencido por Satanás, porque não lhe ignora os seus desígnios. E é um apóstolo muito maduro. Sempre que a igreja vai tomar decisões, especialmente os anciãos, o inimigo está ali, bem pertinho. O anjo do Senhor alcança ao redor, e Satanás, segundo Pedro, está ao derredor, querendo uma brechinha. É só entrar na carne, o inimigo entra, tentando usar os nossos dons, usar a nossa humanidade apressada. Está lá no Velho Testamento, Satanás inspirou Davi a contar o povo. Morreram cerca de 70 mil pessoas. Quantas coisas o inimigo nos força a fazer para destruir o testemunho do Senhor. Por isso que, irmãos, é juntos, diante do Senhor, procurando a sua direção na palavra. Não é uma passividade, é responsabilidade. E Paulo, quando viu os irmãos se desintegrando, inclusive deixando para trás, o capítulo 7, verso 3, ele vai dizer: não falo para vos condenar, 2 Coríntios 7, 3, porque já vos tenho dito que estáis em nosso coração para juntos morrermos e viver. Mas juntos, nós vamos morrer, nós vamos juntos. Hoje, por qualquer motivo, abandonamos os irmãos, nos separamos. Vamos embora, não dá, vamos embora. E aqui Paulo fala que ele, ainda fala no capítulo 2, diz que ele sempre pediu para os irmãos orar para Deus abrir a porta da palavra, né? Pediu oração a muitas igrejas. E ele entrou de uma grande porta, se abriu pelo Senhor. Mas quando chegou ali, não encontrou seu irmão Tito. E ele não teve tranquilidade para seguir adiante do seu irmão, sem o seu irmão. O que Paulo fez? Deixou a porta aberta e voltou. Igualzinho a gente faz, né, irmãos? A gente espera os irmãos, né? Paulo não teve tranquilidade de fazer as coisas sozinho. Hoje se o irmão veio, não veio, o problema é dele. Vamos para frente. E às vezes os irmãos querem andar conosco, mas não conseguem, a gente é muito rápido, sabe? Que Deus tenha compaixão de nós, irmãos. Deus nos ajude, Deus nos guarde, Deus nos dê sabedoria de que a obra de Deus é com os irmãos, não é fora dos irmãos. E de certa maneira a obra de Deus são os irmãos. Mas nós queremos estar na obra, mas a obra de Deus está nos irmãos, são os irmãos. É a edificação do reino de Deus nos irmãos. Como é que nós vamos sair por aí sem os irmãos? É juntos. E a última passagem aí sim, irmãos, 1 Coríntios 12, 27. Não gostamos muito dessa passagem. Fazer o que, né, irmãos? Só tem que nos vencer, né? Ele tem a misericórdia de nós. 1 Coríntios 12, 27, perdão. 12, 27. Na verdade, vamos ler o 25. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo. Isso ofende a Deus. Pelo contrário, façam o quê? Coopere os membros com igual cuidado em favor. Esqueça de você e cuida do outro. E faça as coisas juntos. A melhor maneira de você crescer no seu ministério é você cooperando com o ministério do outro. Eu sei que é estranho falar isso, mas você nunca vai ser tão usado por Deus do que quando você deixar de se preocupar com você, com a sua parte, com o seu dom, com o seu talento.
e você se colocar para cooperar com o outro que Deus colocou do seu lado. Nosso ministério é servir o outro. Esse é o seu ministério, não é sair por aí não, viu? É o seu ministério. Se você sai juntos. Ou eles te enviem. Vai representando os outros. Para de falar um pouco na primeira pessoa. Eu fui, eu fiz, eu faço. Deus falou comigo. Deus nos falou. Falou conosco. Estávamos orando juntos. E pareceu bem o Espírito Santo e a nós. E eles nos enviaram. Separar em Saulo e Barnabé, os dois juntos. Podemos até ir sozinho. Mas a igreja vai toda conosco quando ela nos envia. Mas se ninguém nos envia, nós estamos indo sozinhos e vamos ficar expostos ao maligno. Estão me entendendo, irmãos? Coopere os membros uns com os outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente, o que diz a Bíblia? Membros desse corpo. Se você ler isso aqui em Romanos 12, vai dizer assim, que especialmente somos membros uns dos outros. Todos nós falamos que somos membros do corpo de Cristo. Mas sabemos que somos membros uns dos outros? Por exemplo, você já acordou, uma pessoa que é casada, de madrugada e tem um pé 44 saindo do pescoço do teu marido? Fala, não estou com vontade de ficar na perna, não, é sempre lá embaixo, não, eu quero ficar aqui, ó. Já aconteceu? Não acontece. O pé está ligado à sua perna. E assim sucessivamente. Todos fazemos parte do corpo. Mas Deus ligou membros com membros. Só que nós não gostamos dos membros que Ele colocou perto de nós. Então nós queremos escolher os nossos membros. E aí nós estamos fazendo o quê? Dilacerando o corpo de Cristo. Separando o que Deus não dá, aleluia não, irmã. Não pode lacerar. Separando o que Deus uniu e tentando unir na carne o que Ele não uniu. Tem misericórdia. Então pergunto a vocês: vocês são membros do corpo de Cristo? Sim ou não? Mas quem são os membros que Deus ligou a você? Então nunca se mova sem esses membros. Seu pé não sai sozinho, sua mão não sai sozinho, seu ombro não. Esses membros são para nos proteger. Ah, mas é Cristo que me protege. Sim, mas protege pelo corpo também. Para nos suprir, para nos corrigir, para nos ajudar a levar carga quando nós não conseguimos resolver sozinhos. São para nos fazer ver. São para, às vezes, confessar os nossos pecados ou debilidades. Irmãos, são para nenhum de nós vivermos uma vida individualista e fracassada, sujeita ao engano. Seria muito interessante você ter essa convicção. Quem são os membros que Deus me ligou? Claro, nós somos muitos folclóricos, né? Romântico, eu amo todos os irmãos. É isso. Ama mesmo? Ou então falamos assim: não, eu sou amigo daquele irmão, o irmão está lá na China, o outro lá nos Estados Unidos. Mas nós não somos amigos do irmão que mora aqui na cidade. Ah, irmãos, o Atmani era uma benção. Rapaz, eu acho que você não aguentava ficar perto dele 2 dias. Leia a biografia dele, era disciplina, correção. Ser um discípulo do Atmani não era fácil. Quando a gente fala bem do Atmani, da Jess Penis, da Madame Guion, claro, os irmãos não partiram. Eu quero saber que os irmãos que nos juntaram, Deus colocou a gente junto. Tem dia que a gente quer enforcar, né? E é aí que a cruz tem que operar, irmãos. Já viu que de vez em quando a gente morde a nossa língua? Não é porque quer, porque Deus colocou a língua junto com o dente, ali bem pertinho. Então andar junto a gente se morde às vezes. Não é proposital, até o Senhor nos amadurecer. Me lembro que uma vez eu estava no Rio, 92, 93. Aí me ligou um irmão: ó, irmão Gerson,
Sim, irmão. Irmão, eu estou querendo mudar para a sua cidade. Você me ajuda? Eu falei, é mesmo? Quer mudar para... Ah, quero mudar para aí. Por que você quer mudar para aí? Ah, vocês são uma bênção. O presbitério aí firme, a igreja não tem problema. Começou a falar bobagem, tem muito problema. E aí falando, exaltou a gente lá em cima. E depois falou assim, aqui na minha cidade eu estou vendo um problema dos irmãos mais velhos. E os irmãos não têm de ser. E começou a falar dos irmãos, sabe? Eu falei, mas irmão, você está vendo? Ele falou, irmão, Deus está me mostrando. Ele falou para mim. Eu falei, então abra aí a Bíblia comigo. 1 Coríntios 12. Diz que a manifestação do Espírito foi dada a cada um para aquilo que é útil, para a edificação. Então, se é Deus que está te mostrando, você não pode se mudar daí não, irmãos. Você tem que ficar, porque é para edificação. Quando o diabo mostra, é para divisão, acusação, desintegração, condenação. Então, quando alguém começa a falar que está vendo, condenando, espetando os irmãos, levando os irmãos, sabe, aquela sede, você sabe que é o inimigo. Agora, se o Espírito Santo nos mostra algo, irmão, é para ter misericórdia, para intercessão. Não é para você estar falando do problema dos irmãos, é para lavar os pés uns dos outros. Deus nos colocou juntos, como as frutas no liquidificador, né? No começo, cada um tem a sua identidade. Dona Banana, seu mamão, gente boa, cada um com a sua cor, né? Mas aí a gente pega, tira a casca, a gente não faz assim, corta, tira os carocinhos, corta, põe no liquidificador, joga ali o leite. Quando você liga aquele botão, meu amigo, depois tem uma massa só. É isso que é a igreja, irmãos. Não sai não, irmãos. Cristo em vós, esperança da glória. É difícil, né? Mas é a graça de Deus que nos leva a essa posição. Por isso que Paulo fala que nós somos uma nova massa, quer dizer, só está nos socando junto, nos quebrando junto, para deixar de ser grão inteiro e sermos uma massa só. E aí, queridos, Paulo segue dizendo, ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente. Será que a minha Bíblia está errada? Porque ela falou primeiramente. A de vocês tem também? Vê, Zé Luiz. Talvez eu estou falando heresia aqui. Vê se tem primeiramente aí. Tem alguma Bíblia sem primeiramente? Eu acho que não tem não. No tocante à vida, somos todos iguais. Na redenção, o mesmo sangue. Ninguém maior do que ninguém, ninguém melhor do que ninguém. Mas no tocante aos serviços, Deus colocou uma hierarquia. Uma hierarquia de prioridade nos serviços. Nós não gostamos disso. Mas Deus é um Deus de ordem. E a uns colocou Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Depois o que diz a Bíblia? Hã? Não, antes de profeta tem um negócio aí. Tem segundo lugar? Puxa Deus, tem misericórdia. Nós estamos falando que todo mundo é igual? Que ninguém pode ter mais honra que o outro no tocante a serviço? Mas às vezes falaram com um irmão que é o mestre na palavra. Falou, irmãos, a partir de agora aqui todo mundo é igual. Então, se numa reunião uma irmã falar 1 minuto, aquele irmão que é mais velho, que é o mestre, vai falar 1 minuto também. Porque todo mundo é igual. Parece que é muito espiritual isso aí. Somos iguais na vida, na redenção, na filiação. Ninguém maior do que ninguém. Mas nos serviços tem envergadura que vem primeiro. Tem peso que vem primeiro. Tem responsabilidade que vem primeiro. Olha a sua casa, você dá a chave do seu carro para uma criança? Você dá o talão de cheque para um menino de 5 anos, 7 anos? Você não faz. É isso que eu estou falando. Governo, serviço, maturidade. Segundo lugar, temos mestres. Profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois dos apóstolos, profetas e mestres, o que vem? Operadores de milagres. Depois os dons de curar. Depois socorro. E depois vem uma palavra chamada, que nós não gostamos,
Mas se nós vamos avançar na maturidade como igreja, nós vamos ter que aceitar governos. Por que os apóstolos, profetas e os mestres vêm primeiro? Porque na obra de Deus, a palavra de Deus tem prioridade. Se tirarmos a palavra, não haverá obra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta, que nos fundamenta, que traz tudo que Deus tem para nós. E é a palavra de Deus que nos prepara, que nos edifica, que nos capacita. E é daí que todos os outros dons e os outros membros passam a funcionar. Não é porque Deus gosta mais desse ou daquele, mas é porque a palavra é a base da obra de Deus. A obra de Deus é o resultado da palavra de Deus. Se tirarmos a palavra de Deus, não tem obra de Deus. Entende, irmãos? E aí tem uma palavrinha chamada governo, que a ideia no grego é o mesmo que leme. Imagina uma embarcação com todo o maquinário, com toda a tripulação, com todos os serviços, tudo. Está lá em alto mar. Aí o capitão pega o volante, está virando para a direita, porque vem uma tempestade. Se não tem leme, o que vai acontecer? Vai ficar entregue aos ventos. O leme está lá embaixo, irmãos, pequenininho. Mas sem o leme, nós saímos da direção de Deus. Deus colocou na igreja o governo também. A cabeça, que é Cristo, precisa ser representada entre nós, na direção, nos serviços, nas orientações. Não é uma questão oficial, posicional, na questão de ofício, mas é uma questão de serviço, de unção e de maturidade. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver o Salmo 133, para que haja vida, unção, óleo de alegria e o testemunho do Senhor sobre tudo, o encabeçamento do nosso Senhor, o Senhor possa nos governar. Vamos pôr de pé, vamos orar ao Senhor. Esse leme, esse governo, não trabalho sobre esse governo. Paulo estabeleceu, pela graça de Deus, em cada lugar presbíteros, né? Então, em Atos 20, 17, ele mandou chamar os anciãos da igreja. E ancião no Novo Testamento se refere à idoneidade, não tanto à idade. E resumindo, ele falou: olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então representa um serviço coletivo de irmãos que estão debaixo dessa unção do governo, do encabeçamento da cabeça. Eles não são nada, a cabeça é o governo, mas Deus colocou eles para representar a cabeça. Seria o presbitério da igreja. São irmãos que Deus colocou, irmãos, juntos. Deus nos guarda, e quando a gente está sozinho, irmãos, é uma ameaça. Deus tem compaixão de nós. Senhor, nós curvamos o nosso coração diante de Ti e oramos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós queremos nessa tarde confessar que dependemos totalmente do Senhor. Queremos que aqui em São José dos Pinhais, em Curitiba, em Almirante Tamandaré, em todas as cidades que estão representadas aqui, em Campo Largo, em Pinhais, também em Montemor, em todos os lugares, haja o testemunho do Senhor, da centralidade dele, do senhorio dele, da habitação dele, e que cada um de nós aprendamos a viver juntos debaixo da mesma e única unção. Ó Senhor, nós precisamos tanto disso, Senhor. Como o inimigo tem dilacerado, como o inimigo tem transtornado a Tua obra nesses dias, causado divisões, inquietações. Nós repreendemos esse espírito maligno, ó Deus, e queremos experimentar esse batismo para dentro do corpo. Já fomos batizados, mas queremos viver essa experiência de sermos libertos do individualismo, para viver sobre a vida da cabeça que é Cristo.
como nós também oramos para nos libertar da arrogância. Não precisamos de irmãos exaltados, de maiores irmãos, mas precisamos de irmãos que sirvam e que assumam responsabilidade espiritual. Queremos realmente seguir a tua direção, Senhor. Nos ajude nesses dias que o Senhor nos ajuntou aqui. Que haja realmente, Senhor, esse óleo de alegria nos curando, nos enchendo, nos levando a servir, a perdoar e nos amar uns aos outros. Senhor, nós confiamos todas as coisas nas tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Em nome do Senhor. Irmão, se alguém quiser orar, possamos orar, né? Se o Senhor tocar nos corações. Deus, o Senhor é bom.